agradecer a presença do Sr. Dr. Laureano dos Santos e agradecer também a sua vinda à Comissão de Inquérito e, naturalmente, agradecer ainda mais a prestação e a sua colaboração nos trabalhos desta Comissão. Pelo que, de seguida, pedia então que se identificasse. O meu nome é Luís Laureano Santos, sou advogado. Tive a honra de coordenar os trabalhos da Comissão Multidisciplinar de Peritos da 8ª Comissão Parlamentar. Já tive o prazer de estar aqui junto à 8ª Comissão Parlamentar quando da apresentação do nosso relatório e depois numa outra, que eu creio que foi na 9ª, que também vim cá prestar os esclarecimentos que me foram solicitados. Muito bem. Queria também informar daquele que é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à tragédia de Camarate, dizer que esta Comissão de Inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, no dia 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa e dos seus acompanhantes, nos termos disposto na Resolução da Assembleia da República número 91/2012, de 24 de julho, publicada no Diário da República número 142, série 1, de 24/7/2012. Quero também dizer ao Dr. Laureano dos Santos e informá-lo de que o depoimento é feito sobre juramento, nos termos do número 1 do artigo 231 do Código de Processo Penal. Dizer-lhe também, informá-lo de que, se recusar a fazer o juramento, informá-lo de que a sua recusa configura o crime de desobediência qualificada nos termos do número 19 da Lei 5/93 de 1 de março, com as alterações posteriores e do artigo 348, número 2 do Código Penal, e cuja sanção é de pena de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias. Dizer-lhe também, informá-lo de que, se recusar a depor, a sua recusa configura o crime de desobediência qualificada, nos termos do artigo 19 da Lei número 5/93 de 1 de março, com as alterações posteriores e também de acordo com o artigo 348, número 2 do Código Penal, e cuja pena de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias. Posto isto, perguntar-lhe informá-lo também de que, se de prestar depoimento falso, praticará o crime de falsidade de testemunho, previsto no artigo 360 do Código Penal, punido com pena de prisão até 5 anos e com multa até 600 dias. Depois desta informação, dizer que, e como já referi, o depoimento é feito sob juramento, nos termos do número 1 do artigo 231 do Código de Processo Penal, pelo que lhe pergunto se jura dizer a verdade. Juro dizer a verdade e prestar o meu depoimento com verdade e responder àquilo que me for perguntado. Muito bem. Pretendo também dar conhecimento daquela que é a grelha de tempos a todos os presentes, de acordo com o artigo 11 do Regulamento, informar de que existem 3 rondas. A primeira ronda conta com 5 minutos, a segunda ronda 3 minutos e a terceira ronda 2 minutos, que haverá já mais alargada a todos os senhores deputados. Neste momento pergunto-lhe também se pretende fazer uma intervenção inicial, e essa intervenção inicial será entre 5 a 10 minutos. Eu gostaria sim, Sra. Presidente, se me dá então a palavra, eu vou insistir exatamente na mesma intervenção inicial que fiz quando vim cá prestar depoimento perante a anterior Comissão Parlamentar. Efetivamente, eu tive a honra de coordenar os trabalhos dos senhores peritos da Comissão Multidisciplinar, que comigo subscreveram o relatório que foi presente à 8ª Comissão Parlamentar de Inquérito à tragédia de Camarate. Foi um trabalho que considero particularmente gratificante, designadamente porque, desde o início dos trabalhos, todos nós, os que subscrevemos esse relatório, nos colocamos numa perspectiva de nos aliarmos das numerosas conjecturas, emoções e especulações que, ao longo dos anos, envolveram o sinistro, e optámos por nos circunscrever, tanto quanto nos foi possível, mas sem preconceitos ou prejuízos, à objetividade dos factos e às ilações que nos pareceram legítimas a partir desses mesmos factos. Foi uma investigação longa, aturada, empenhada,
persistente e competente. Estou particularmente à vontade para transmitir a Vossas Excelências estas considerações. Não constituem um autoelogio, na medida em que, como sempre referi, me entendi e entendo como o menos perito dos peritos que subscreveram o relatório. Mas tive a oportunidade de acompanhar todos os trabalhos e de testemunhar a isenção dos debates e o cuidado e o rigor que neles foram colocados por parte de investigadores qualificados e interessados em elaborar um relatório fundamentado e útil. O relatório que subscrevi e as suas fundamentações respondem por eles próprios. O relatório é extenso, de leitura nem sempre fácil, particularmente a respeito de alguns dos seus anexos, mas procura dar respostas a todas as questões que foram colocadas à Comissão Multidisciplinar de Peritos. Pessoalmente, adianto que tive pena que lhe não fosse dada mais publicidade do que a que teve. Tanto quanto sei, apenas foram publicadas as suas conclusões em breve súmula e talvez a publicitação de todo o seu teor pudesse ter evitado a persistência de parte da densa bruma que ainda hoje parece envolver, na opinião pública, o sinistro de Camarate. Digo isto não por considerar este relatório um relatório final, definitivo, detentor de toda a verdade no âmbito da investigação que lhe foi conferido. Nada é definitivo e ninguém é detentor de toda a verdade. Faço esta referência apenas por achar que a publicação deste relatório e a sua submissão à crítica da comunidade, particularmente da comunidade mais informada, poderia e poderá contribuir ainda para que a discussão sobre a tragédia de Camarate se torne mais racional, menos especulativa e menos emocional. Não obstante as dezenas de anos que decorreram sobre o sinistro, ainda se está a tempo de reconduzir o debate para critérios de racionalidade e de objetividade que indiscutivelmente lhe são devidos. Gratifica-me em parte, confesso, a pronúncia tomada pela Procuradoria-Geral da República perante o nosso relatório, revelada nas últimas páginas do livro editado pela Assembleia da República em 2005, reportado aos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito sobre Camarate. Nessa pronúncia, diz-se que os novos elementos indiciários que resultam dos trabalhos da 8ª Comissão Parlamentar de Inquérito à tragédia de Camarate, dados a conhecer a esta Procuradoria-Geral da República, revestem este inegável interesse em termos da prova que poderia ainda vir a ser produzida em processo penal, a respeito de uma alegada natureza criminosa dos factos investigados. Gratifica-me porque essa pronúncia revela que o nosso relatório foi lido com atenção pela entidade independente Procuradoria-Geral da República e que esta entidade deu por certo que o relatório dos peritos que o subscreveram fez avançar algo de útil a respeito da clarificação da verdade histórica emergente da tragédia de Camarate. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua intervenção inicial. Darei de imediato início à primeira ronda. Assim sendo, darei a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. Laureano Santos, em primeiro lugar é sempre um prazer revê-lo e revê-lo nesta comissão quando já tivemos um trabalho intenso, sobretudo na 8ª, visto que depois na 9ª de facto esteve connosco, mas já para relatar aquilo que tinha sido a apresentação do relatório previamente apresentado na comissão anterior. E Sr. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez, fizemos-lo na 8ª, fizemos-lo na 9ª e, portanto, se é necessário repetir, repetimos os agradecimentos, não em si, mas a toda a equipa de peritos que aqui o senhor personifica e, claro, à sua liderança, porque foi uma equipa multidisciplinar com grande objetividade, com grande isenção, com grande rigor técnico e que, ao retirar as conclusões que retirou, permitiu que esta comissão, por unanimidade, as subscrevesse, concluindo pela tese de atentado. E isso é um facto indiscutível, porque eu recordo-me de alguns dos pormenores, desde as substâncias de explosivos que estão identificadas e que qualquer um de nós, pelo menos eu como economista, colegas aqui como juristas, outros com outras formações, nunca saberíamos fazê-lo. Foram os peritos e, do ponto de vista técnico, concluíram a presença de explosivos. Ou
que o buquê encontrado significava a passagem do tempo e que, portanto, não poderia ser alvo de uma contaminação posterior. Algo que foi muito forte para que a Comissão, a 8ª, concluísse pela tese de atentado. E por isso eu gostava de agradecer os bons ofícios e o trabalho que desenvolveram e que permitiu precisamente à Procuradoria-Geral da República retirar a conclusão que retirou, a que acresceu no depoimento do Dr. Souto Moura, na altura Procurador-Geral, que só não abriu o caso em termos de investigação porque entendia que o caso já estava prescrito. E que, estando o caso prescrito, numa altura em que já na altura se falava da limitação de meios, tinha receio que a opinião pública não compreendesse que se fosse aprofundar uma investigação a um caso prescrito, quando tantos casos importantes estavam em marcha e que não tinha sequer meios para as atender a todos. Portanto, Sr. Professor, eu quero mais uma vez agradecer aquilo que foi um apor à 8ª Comissão, mas sobretudo um apor à verdade sobre o caso Camarate. A Comissão Técnica de Peritos, a equipa multidisciplinar e o seu relatório, com o trabalho feito, com a leitura das análises feitas em laboratórios internacionais, com a colaboração de peritos estrangeiros, nomeadamente irlandeses, chegaram a uma conclusão que o Parlamento assumiu e que depois, mais tarde, o Estado português assumiu. O caso Camarate foi um atentado. Daí eu partilho os seus lamentos, porque subsistir às vezes esta dúvida ainda na sociedade portuguesa. Porque a dúvida que hoje subsiste e que esta Comissão gostaria de aprofundar já não é esta. É outra. É quem é que está por trás, que motivações é que possam estar, a quem é que se dirigia em primeiro lugar, se era o Primeiro-Ministro, se era toda a equipa, se era o Ministro da Defesa, se isto tem ligações aos negócios de armas, se tem ligações ao Fundo de Defesa do Ultramar, mas esse é outro assunto. A conclusão que o Parlamento tomou e que o Estado português assumiu teve como base fundamental e a espinha dorsal o relatório da equipa de peritos. E eu gostava de, mais uma vez, agradecer e, por isso, eu hoje não tenho nenhuma pergunta a fazer-lhe, a não ser esta. Se, desde o momento em que aqui esteve até hoje, tem mais algum elemento técnico, porque de juízos de valor todos nós vamos lendo muitas coisas e podemos ter, mas algum juízo técnico que confirme ou possa infirmar as conclusões que anteriormente nos tinha apresentado. É só. Tem a palavra para responder, Sr. Professor. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, é de facto um prazer revê-lo. Temos encontrado a propósito, creio que desde 2000, há uns 9 anos que andamos a falar sobre o tema. Não tenho informações nenhumas. Aliás, devo dizer que só muito esporadicamente tenho contactado com alguns dos meus companheiros desta Comissão multidisciplinar de peritos. E quando nós conversamos, falamos um bocadinho sobre tudo aquilo que fizemos no percurso que levou ao nosso trabalho e às nossas conclusões, sem termos, não voltámos a visitar nem os destroços, nada, ou seja, estamos completamente afastados. Afastados, neste sentido, de investigação em si. Vamos comentando, de vez em quando, enfim, há algumas ilações que ainda se vão tirando dos elementos que nós fizemos, mas não já com aquela preocupação de rigor em relação à objetividade do conteúdo concreto do relatório que foi apresentado à 8ª Comissão Parlamentar e que depois veio a ser aprovado nos termos que o Sr. Deputado referiu. De maneira que mais notícias não tenho. E infelizmente os 9 anos que passaram, creio que foram 9 anos, também já me fazem, digamos, já me criaram algum afastamento em relação aos detalhes, ou alguns dos detalhes que... Mas enfim, procurarei ser útil na medida em que puder. Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Sr. Presidente, eu quero só agradecer e salientar o seguinte, é que o relatório e o vosso trabalho foi muitíssimo relevante, não só na parte
dos explosivos e da parte química que evidenciámos, que tentei exemplificar há pouco, mas, por exemplo, recordo tudo o que tinha a ver com as autópsias e que tivemos aqui as pessoas do Instituto de Medicina Legal que, fazendo novas autópsias aos corpos, nomeadamente do piloto e do Dr. Adelina Mar da Costa, confirmaram a presença de metais que estavam encastrados nos ossos com uma profundidade tal que não podia resultar de um simples embate ou de um incêndio, mas tinha que resultar de uma explosão, que esses metais eram de ligas metálicas que não coincidiam com nenhuma liga metálica do avião e, portanto, significa que tinham que vir de algo externo àquilo que era a composição metálica do avião. Tudo isto foram elementos muito preciosos que eu, mais uma vez, gostava de lhe agradecer e que foram fundamentais para as conclusões que o Parlamento e o Estado português chegaram. Com certeza, Sr. Professor, tem a palavra. Apenas para referir que, para além, digamos, dos vestígios dos explosivos, foi extremamente importante o trabalho da Sociedade Portuguesa de Materiais. É importante que se diga, porque nós, quando estávamos no decurso dos trabalhos, tivemos a informação de que não havia vestígios do cockpit. Havia vestígios que estavam lá, no meio dos destroços, como sabe, foram analisados pela Sociedade Portuguesa de Materiais, e só pela configuração das peças que nós conseguimos apanhar, a Sociedade Portuguesa de Materiais teria conclusões concretas no sentido que só uma explosão é que podia ter provocado a conformidade dos restos do aparelho que nós apanhámos. Além dos explosivos em si, que, como sabe, foi sobretudo um trabalho do professor Henrique de Miranda, ele é que se dedicou a essa área e que também chegou, digamos, a uma margem de certeza. Aliás, o professor Henrique de Miranda, como eu disse outra vez, quando nós terminámos, se o Sr. Presidente me der mais um instantinho, nós fomos confrontados, como sabem, com a dissolução da Assembleia da República, com a queda do Governo. E então o Sr. Deputado Nuno Melo, que era o Presidente da 8ª Comissão Parlamentar, disse-nos que ou apresentávamos o nosso trabalho até uma determinada segunda-feira às 10 da manhã, ou já não valia a pena apresentar, porque já não havia tempo para o discutir nem na Comissão, nem no plenário. E nós, com, salvo erro, 2 fins de semana e um feriado, o feriado de dezembro, estivemos a trabalhar ininterruptamente, ao ponto de alguns nós adormecermos no decurso dos trabalhos e ser preciso acordar para conseguirmos completar este trabalho. E quando nós o acabámos, com um grande suspiro de alívio, o professor Henrique de Miranda disse que se tivesse mais uns dias, ainda era capaz de dizer concretamente qual o explosivo e a quantidade que tinha sido utilizada. Aliás, eu disse isto outra vez e gerou alguma curiosidade. Eu não posso adiantar mais do que isto, porque eu não voltei a ver o professor Henrique de Miranda há 9 anos que não o vejo, não sei inclusivamente se é vivo, se não é. Mas ele, com o entusiasmo daqueles dias a trabalhar dia e noite, teve este desabafo. Não sei se ele levou a sua investigação à frente, se não tenho notícias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor. Dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Ribeiro Castro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Também cumprimento o professor Laureano Santos e agradeço de novo não só o trabalho que liderou na Comissão, mas também a forma como sempre se dispôs a colaborar com esta Comissão e esta investigação. E eu pegava justamente na palavra, parece que adivinhou, da sua última intervenção. Enfim, mas já disse que o professor Henrique Miranda não contacta, mas não o tem contactado, mas que mais uns dias isso seria possível saber o explosivo e a sua proveniência. Afirmação que de facto já tinha feito a quando na nona, só que a nona também acabou precipitadamente, portanto nós estamos a prosseguir esses trabalhos. E admitindo que nós tenhamos tempo para isso, creio que de facto seria importante saber se acha que com mais algum tempo a Comissão Interdisciplinar poderia voltar a reunir e fornecer essa informação. Quer dizer, se poder-se-ia retomar o fio da meada e isso seria mais um contributo importante para a descoberta da verdade, nomeadamente, enfim, não se trata tanto de fazer teses académicas sobre o que se passou e, portanto, pormenores, mas pormenores que são relevantes para o apuramento de responsabilidades criminais, não é? E, portanto, muitas vezes nós defrontamos com essa questão: qual foi o material explosivo, de onde é que poderia ter provindo, enfim, se do ponto de vista científico, não é, fosse possível ter afirmações mais perentórias ou reduzir as margens de dúvida, isso seria, obviamente, muito importante para a continuação dos trabalhos da Comissão,
Portanto, gostava que o Sr. Professor nos dissesse o que é que recomendaria, o que é que acha que poderia ser feito. Tem a palavra. Sr. Deputado Ribeiro Castro, muito gosto em vê-lo também. É revê-lo. Eu diria o seguinte, a nossa comissão foi uma comissão multidisciplinar, ou seja, as nossas reuniões, as nossas, digamos, deliberações não existiram com a tal. Isto é, nós ouvíamos as perícias dos diversos peritos e, quanto muito, teríamos algumas dúvidas, se não tivéssemos nada, digamos, em contrário, nada para esclarecer, evidentemente que era a pronúncia de cada um dos peritos, que era tomada por válida na nossa comissão. Por exemplo, o professor Duarte Nuno Vieira interveio no âmbito da medicina legal. Evidentemente, ninguém pôs em discussão as conclusões que ele tirou em relação ao trabalho que fez na nossa comissão. O professor Henrique Miranda interveio no âmbito dos explosivos. Aliás, curiosamente, eu recordo-me que, quando ele apresentou o seu relatório, já na fase final dos trabalhos, estava muito preocupado porque tinha escrito na primeira pessoa do singular. Eu fiz isto, eu vi aquilo, eu fiz... E como os outros relatórios não estavam na primeira pessoa do singular, é que os modificaram o texto e nós já não tivemos tempo para isso. Dissemos, o professor, vai mesmo como está, porque o que é importante é que o trabalho seja apresentado em tempo útil para poder ser discutido. Agora, só ele, porque de facto foi ele, evidentemente ele foi coadjuvado pelo engenheiro Acácio Lima, e também de algum modo, mas em termos de dinâmica, pelo professor António de Sousa, da Universidade de Aveiro. Mas creio que só ele ou o engenheiro Acácio Lima é que, em concreto, podem responder a essa pergunta. Ou seja, se é possível, do seu ponto de vista científico, ou se, não faço ideia nenhuma, ele até pode ter continuado os seus trabalhos naqueles dias e até pode ter chegado a conclusões que depois não nos comunicou, porque nós não conversámos, não, enfim, digamos que considerámos o trabalho concluído e quando muito, porque uma das hipóteses que na altura se colocaram, era de, não havendo tempo para discutir o nosso relatório com os peritos estrangeiros, porque não houve tempo para o chamar cá, se eventualmente, numa outra oportunidade, se haveria esse debate, se ele poderia falar sobre o assunto. Mas nunca, não o encontrei, portanto não sei se ele fez essa investigação e não faço a mínima ideia se é possível do seu ponto de vista científico ou se foi apenas um desabafo de ocasião, quer dizer, porque o alívio era tão grande que ele pode ter dito isto, calculando que talvez conseguisse chegar, não sei, não posso adiantar mais do que isto. Entretanto, como também, enfim, calcula, em 9 anos estas imagens ficam no essencial, mas depois os detalhes também já desaparecem um bocadinho, não é? A memória também, mas que ele falou nisto, falou isso, não tenho dúvidas nenhumas. Sr. Professor, bom, isso é um aspecto importante no tipo de diligências que nós temos em curso nesta altura, porque, obviamente, o explosivo ou a bomba de que estamos a falar, quer dizer, não é uma bomba no sentido comum, porque se fosse uma bomba no sentido comum, toda a gente tinha visto que ela tinha explodido e, portanto, não se teria gerado nenhum tipo de dúvida. Portanto, o que estamos a falar é de uma explosão de efeitos limitados, suficientes para produzir um determinado incidente a bordo, porventura um incêndio, porventura uma intoxicação, para a incapacitação do piloto, mas que não é perceptível do exterior. E daí, enfim, a dúvida que se arrastou durante tantos anos e a discussão sobre se tinha sido crime ou atentado. Portanto, tudo o que seja a caracterização do explosivo e do tipo de engenho que teria sido utilizado, tão próxima quanto possível a partir dos trabalhos, obviamente interessam esta Comissão no cruzamento com testemunhos e depoimentos, que é um outro tipo de, digamos, de averiguação que estamos a fazer. Eu gostava que nos recordasse um pouco do que é que concluíram, ou qual é a vossa presunção quanto ao tipo de engenho que explodiu, e também que o Sr. Professor nos dissesse se junto desses membros da Comissão Multidisciplinar se poderia fazer contactos com eles nos próximos dias, a ver se estão ou não estão disponíveis, eventualmente, para retomarem os trabalhos onde foram interrompidos e quanto tempo, presumivelmente, levaria a concluir para produzir um resultado que possa ser mais útil e mais definido nesta Comissão, para que nós, eventualmente, possamos apreciar isso e ver se solicitamos ou não essa diligência adicional. Sr. Professor. Sr. Deputado Ribeiro Castro, o professor Henrique Miranda
já na altura, já lá vão 9 anos, não é? Em que nós andámos com estes trabalhos, já era uma pessoa difícil de contactar. Ele tinha e-mail da universidade, mas ele não lia os e-mails, simplesmente não lia. Tinha telemóvel, não atendia ao telemóvel. E o contacto que nós estabelecíamos com ele era sempre através do engenheiro Acácio Lima, que estava com ele, suponho que colaborava com ele na universidade, e tinha uma proximidade, e normalmente os recados eram transmitidos por ele. Depois da última vinda aqui na Comissão Parlamentar anterior, eu tentei apanhar o professor Henrique Miranda, já não está na universidade, portanto deve estar jubilado, presumo eu, e não me deram o contacto dele. Tentei contactar com o engenheiro Acácio Lima, o telemóvel já não é o mesmo, e não consegui, porque esse nem através da universidade, enfim, não conseguiram identificá-lo na universidade, ou seja, não tenho contactos nenhuns com ele. Agora, eu suponho que a Assembleia da República, se contactar com a Universidade do Porto, que seguramente lhe darão os contactos, quer de um, quer de outro, presumo eu, não é? Eu percebo, pelo telefone a falar, as pessoas à cautela refugiaram-se dizendo que não, para não incomodar, acho eu, mas de facto não consegui esse contacto, mesmo explicando para o que era. E até creio que por ter explicado para o que era, que me dificultaram ainda mais a vida. Mas isto é a impressão minha, e eu jurei falar com a verdade, portanto a verdade é que foi essa a minha convicção, mas não sei se está certa, se não está. Eu creio que será mais fácil. Evidentemente que eu posso pedir, inclusivamente aos 2 peritos que estão em Lisboa e com quem eu contacto mais frequentemente, o engenheiro Ramos Alves e o inspetor Queiroz Neves, que também não tentaram falar com o engenheiro Acácio Lima e tiveram exatamente o mesmo resultado que eu tive, do telefone não estar atribuído. A partir daí, eu suponho que o contacto com a Universidade do Porto deve facultar, sobretudo com o professor engenheiro Henrique Miranda, se ainda estiver connosco, que poderá de facto adiantar até detalhes sobre o explosivo, não sei, mesmo independentemente de, digamos, saber concretamente que explosivo e em condições. Recordo-me que ele falou que teria sido um dispositivo que deu a explosão direcional. Recordo-me, quer dizer, portanto, não foi uma explosão em termos de blast aberto, mas que foi, recordo-me de estar a falar nisso, até ter falado da trajetória, que foi junto, estou a falar de memória, não sei, já nem me recordo o que é que está aqui no relatório sobre isto, mas também não deve estar muito diferente, que a explosão foi junto aos pés do piloto, que apanhou ainda a parte do ombro do piloto, apanhou ainda a parte do ombro do engenheiro Amar da Costa, e foi atingir o celebérrimo fragmento 7, que tanto trabalho nos deu a identificar e a encontrar. Recordo-me, portanto, deste trajeto do explosivo. Agora mais, não me atrevo a dizer, porque ficámos tão tranquilos com o estudo do professor Henrique de Miranda, também não fomos mais longe do que isto. Muito obrigado. Nós faremos essas diligências junto à Universidade do Porto, mas se o Sr. Professor pudesse fazer junto dos outros membros que mencionou, porque creio que esta Comissão pode ter interesse, se forem de facto 5 dias, enfim, não para saber isso, mas enfim, se fosse um mês, acho que valeria a pena esse esforço para termos um retrato mais exato do tipo de engenho que estamos a falar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Darei de imediato a palavra aos representantes dos familiares das vítimas. Tem a palavra o Sr. Augusto Cid. Senhor, as famílias agradecem a sua presença uma vez mais e o seu esforço. Sobretudo quero realçar o facto de o Sr. ter trabalhado pro bono nesta investigação, o que é relevante e importante para nós. Há aqui outros aspectos que eu gostaria de ver esclarecidos. A porta de emergência do avião, a janela de emergência do avião nunca foi encontrada, como sabe. Nós gostávamos de saber se o blast que atingiu as janelas do avião e as projetou para fora tinha força suficiente para projetar também a janela do avião para fora. E nesse caso, a janela do avião teria caído muito antes do sítio onde o avião se despenhou. Isto vem na continuação de uma outra pergunta, que é a seguinte: tendo sido observado pelo homem da torre a explosão do avião em pleno voo, como é que o aeroporto não foi encerrado imediatamente? Eu apelo à sua experiência como piloto, de muitos anos, creio eu, para nos dar uma explicação inicial deste facto, para mim é especialmente estranho.
como é que um avião que se despenha junto à pista, o aeroporto não é imediatamente encerrado e a seguir, e poucos minutos depois, descola o avião da TAP. Muito obrigado. Tem a palavra para responder. O caro Augusto Cid, é um prazer vê-lo também. Ora bem, eu vou talvez começar pela última parte, de porque é que o aeroporto não foi encerrado. Isso é uma pergunta que tem que se fazer às autoridades do aeroporto, não é? Percebo que de imediato fosse dado o alarme e até, enfim, se desse prioridade a tudo o que era necessário fazer perante a emergência. Francamente, não sei se do ponto de vista técnico se justificava encerrar o aeroporto em si, porque, digamos, o impacto já foi em camarada, portanto, podia ficar operacional, mas, quer dizer, isto depende muito das circunstâncias e das pessoas que podem, efetivamente, determinar algo dessa natureza. Não me pergunto porque é que isso não aconteceu, não faço a mínima ideia. Estou-me a lembrar de um outro acidente que aconteceu em que eu estava no ar em cima de um aeroporto, de um aeródromo em concreto, mas também não foi encerrado porque se entendeu que as coisas estavam a acontecer fora de toda a zona de manobra e, portanto, não havia necessidade. Agora, não faço ideia, primeiro, se justificava fechá-lo, segundo, justificando-se porque é que não foi fechado. Não sei, não faço ideia. Isso não participou das nossas investigações, nem das nossas preocupações, porque fechado ou aberto era importante, era procurar saber com o que havia, o que é que se passou efetivamente nesta noite. Em relação à porta do avião, francamente, eu teria de consultar o que está no relatório, porque não me recordo de todo se a porta foi encontrada ou não foi. Se diz que não foi com certeza, mas também o relatório já foi feito há tantos anos, não sei o que é que se diz. O que disser no relatório é o que lá está. Se a explosão teria tido força, uma vez mais, terá de ser o professor Henrique de Miranda a falar da força que a explosão pode ter tido, não é? Porque até a explosão podia não ter tido força, mas podia ter tido a força suficiente para criar, digamos, uma situação em que a própria resistência da porta se abriu um bocadinho ao avanço do avião, podia ter provocado que ela tivesse saltado, não em consequência direta da explosão, mas em consequência de uma resistência que foi constituída com a explosão e que depois, com a resistência ao ar, que a porta tivesse saltado. Não faço ideia nenhuma. Não me recordo, assim de repente, de ter visto ou ter deixado de ver a porta. Nós, como sabe, eu já o disse aqui, fomos encontrar os restos da aeronave num estado lamentável, quer dizer, que ele estava dentro do hangar, o hangar tinha aberturas no teto por onde entravam os passarinhos, tinha inclusive buracos na vertical do sítio onde estavam os destroços, portanto entravam a chuva, a água, e estavam completamente desprotegidos. Nós, a primeira coisa que fizemos foi procurar pôr aquilo em ordem, limpar o que era preciso limpar para podermos encontrar os restos do avião. E encontramos alguns úteis, designadamente as partes do cockpit que se dizia antes que não existiam lá, mas estavam lá efetivamente. Depois encontramos também lá, junto aos destroços, equipamentos que não pertenciam ao avião sinistrado e que nos foi dito, mas estavam separados. Não tivemos dificuldade em ver o que é que pertencia ao avião sinistrado e o que é que não pertencia. Disseram-nos que tinham sido lá colocados para comparar os destroços do avião com as peças, enfim, sem terem sido sujeitas a qualquer espécie de violência. Mas estavam lá separadas, mas estavam. E tivemos o cuidado precisamente de as afastar ainda mais para não haver confusão no meio dos trabalhos de recuperação entre aquilo que era do avião sinistrado e aquilo que não era. Se a porta estava lá, não me recordo, teria de consultar o relatório e se o relatório não disser nada, não lhe posso garantir que se estava, não sei, não me recordo, mas talvez os outros membros da Comissão tenham ideia sobre isso e possam dar uma ajuda. Eu não recordo, não consigo responder-lhe. A porta não estava, até foi confirmado pelo NTSB, pelos americanos, o desaparecimento da porta de emergência. Em 82, os americanos confirmaram que a porta de emergência não existia nos destroços. Bom, mas outra questão, já agora, no relatório do Sr. Oliveira Marques, do Coronel Oliveira Marques, não me lembro da data exatamente do relatório, vem dito que as cadeiras dos pilotos que lá estavam não eram as cadeiras do próprio avião, eram cadeiras de outro avião.
Isto deixa-nos preocupados, porque se de facto o avião foi montado para a gente ver cadeiras que de facto não pertenciam ao avião, pergunto o que é que aconteceu às cadeiras reais do avião. Não sei se o doutor, com a sua equipe, pode dar uma espreitadela novamente aos sócios e verificar se as cadeiras dos pilotos existem ou não. No caso de existirem, se tem sinais de qualquer coisa que possa ter indicado rebentamento do avião nas cadeiras. Dr. Augusto Cid, deixe-me dizer uma coisa de princípio, que o maior respeito que eu tenho pelos americanos e pelos técnicos americanos não é o facto dos americanos terem dito que as cadeiras não estavam lá, que significa que não estivessem, como é evidente, como é óbvio, não é? E quero dizer o seguinte, eu lembro-me de ver as cadeiras, as calcinadas lá, não me recordo, temos dado por falta de alguma, e havia lá outras cadeiras para serem comparadas com essas do tal outro avião que estava lá ao lado, separadas. Agora, estamos especificamente a falar das cadeiras dos pilotos. Uma vez mais, só posso, digamos, auxiliar-me da memória que resulta da leitura do relatório. Não sei se estavam ou não. Recordo, por exemplo, que também me foi dito, e em termos claros, já não sei por quem, mas as pessoas que estiveram ligadas a esta investigação, que não havia restos do cockpit. E os restos do cockpit estavam lá. Foi preciso levantar aquilo e fazer um levantamento das peças todas. Estavam lá e estavam de tal forma que a Sociedade Portuguesa de Materiais pôde estudá-los e tirar conclusões desses destroços. Conclusões que constam do relatório, em termos relativamente inequívocos. Agora, não lhe posso garantir. É possível que, como sabe, este relatório tem muitas fotografias que nós tivemos o cuidado de tirar, precisamente para a memória futura, e que estão publicadas no relatório. Talvez, digamos, uma leitura... Eu bem sei que o relatório tem 800 e tal páginas, mas digamos que talvez seja possível, pelo menos, olhar para lá e verificar se elas foram fotografadas, estavam com certeza e tirou as fotografias do que era dos destroços. Disso não tenho dúvidas, tivemos o cuidado de não abranger o que não pertencia ao sinistro. Mas não lhe posso adiantar rigorosamente mais nada do que isto. Embora lhe diga que a ideia que eu tenho é que não faltavam lá cadeiras nenhumas, mas essa ideia tem 9 anos de longevidade e receio, com esta reserva, eu digo-lhe que talvez consultando o relatório seja possível ir mais longe. Não sei se qualquer dos outros peritos que trabalharam nesta comissão disciplinar se recorda disso, talvez o engenheiro Queiroz Neves possa... porque foi ele que analisou com mais cuidado, ele e o engenheiro Ramos Alves, eles é que analisaram com mais cuidado os destroços e foram eles que descobriram os restos de cockpit. Deixe-me só fazer mais uma questão, se faz favor. As cadeiras em questão dos pilotos são diferentes das cadeiras dos passageiros. Têm ajustes especiais que as cadeiras dos passageiros não têm. Julgo eu. Gostava que confirmasse. Ora bem, são diferentes. Elas diferentes são, quer dizer, não, isto é, pronto, porque estão qualocadas em sítios que têm uma configuração diferente do espaço deste avião para os passageiros. Mas elas estavam calcinadas. Quer dizer, eu suponho que só mesmo um perito em cadeira, já não em aviação, é que pode olhar para os restos que lá estão. Ainda lá devem estar, se não desapareceram do hangar, ficaram lá, estão lá fechados, nós deixámos envolvidos numa lona, os restos com cuidado que quem lá esteve antes não teve, mas só de facto uma pessoa que conhece as cadeiras é que pode dizer, quer dizer, olhando para lá vejo de facto restos da armação das cadeiras, porque o que era tecido ardeu, desapareceu e não consigo identificar se de facto são as cadeiras da frente ou as de trás. Muito obrigada, Sr. Augusto Cid. Vamos de imediato dar início à segunda ronda. Pergunto aos senhores deputados se alguém quer fazer alguma intervenção. Aos representantes dos familiares das vítimas. Também não. Sendo assim, vou dar então por encerrada mais uma audição. Agradecer naturalmente a sua presença, a disponibilidade que mostrou para colaborar nos trabalhos desta comissão, reconhecer todo o trabalho que já desenvolveu
Muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigada.